Imagina você preparar o pedido de casamento perfeito e entregar a joia mais importante da sua família como símbolo de amor, e descobrir que a pessoa que recebeu achou barata demais e ainda fez piada com as amigas. Foi exatamente isso que aconteceu com o Eduardo. Um pedido de noivado que virou humilhação e uma reviravolta que ninguém esperava. Essa história vai te mostrar como a dor da decepção pode abrir caminho para o amor mais verdadeiro. E como alguém simples que chegou de mansinho pode mudar tudo. Fica até o final, porque você vai se surpreender com a forma como ele dá a volta por cima e com quem ele escolhe para recomeçar. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O salão privativo do restaurante Salvatores, reservado para ocasiões que pedem discrição e requinte, estava impecavelmente montado. Velas acesas, trilha sonora instrumental e uma garrafa de vinho de safra antiga repousando em um balde de gelo. Eduardo Salazar conferia os detalhes com atenção. Não por perfeccionismo, mas porque precisava que tudo saísse, como imaginou. Aquela noite seria decisiva. Vestia um terno azul marinho sóbrio, gravata afrouxada, e no bolso interno do paletó carregava uma pequena caixinha de veludo. Lá dentro, o anel. Não era de marca, não era novo, mas era dele. Ou melhor, da mãe dele, falecida há 8 anos, e agora parte da sua história. A peça era simples, com uma pedra rubi incrustada em prata, polida com tempo e afeto. Nunca fora pensada para impressionar vitrines, mas carregava o que Eduardo acreditava ser o verdadeiro valor, o significado. Lorena chegou com atraso e brilho. Vestido justo, salto alto, perfume marcante. Tirou os óculos escuros ainda na entrada, como se estivesse descendo de um tapete vermelho. Eduardo sorriu ao vê-la, um sorriso que buscava disfarçar a ansiedade. Levantou-se, puxou a cadeira para ela. "Você está linda", disse. "E você está tenso", ela respondeu, sentando-se com um riso de canto de boca. "Alguma coisa errada?" "Pelo contrário, tudo certo. E prestes a ficar melhor ainda." O garçom chegou com as entradas. Camila, a garçonete responsável pela noite, observava a mesa discretamente. Ela já tinha atendido dezenas de casais em momentos especiais, mas poucos tinham um ar tão estranho quanto aquele. Eduardo parecia genuinamente presente. Lorena, por outro lado, olhava o relógio com frequência, mexia no celular e parecia impaciente. "Posso trazer mais uma bebida?" Camila perguntou educadamente. "Um espumante seria ótimo", Eduardo respondeu. "Vamos brindar." Assim que Camila se afastou, Eduardo tirou a caixinha do bolso. Lorena arqueou uma sobrancelha. "O que é isso?" "Algo que guardei por muito tempo e que quero dividir com você agora." Ele se levantou, contornou a mesa e se ajoelhou ao lado dela. Abriu a caixinha. O anel brilhou sob a luz baixa da luminária. "Lorena, você aceita se casar comigo?" O salão ficou em silêncio. Lorena encarou o anel por longos segundos. O sorriso surgiu, mas foi uma sombra do que Eduardo esperava. Ela pegou a peça com cuidado, observou como quem analisa algo sob suspeita, e então disse: "Claro que aceito, amor. É lindo." Camila, que observava de longe, percebeu que havia algo errado naquele lindo, algo forçado, algo que destoava do brilho nos olhos de Eduardo. Ela anotou mentalmente, como quem registra uma cena para lembrar depois. Durante o jantar, Lorena sorriu para as fotos, postou discretamente nos stories, mas em nenhum momento olhou nos olhos dele com verdadeira emoção. Eduardo, por outro lado, estava em êxtase contido. Entregara uma parte da alma e esperava ao menos algum reflexo disso. Mais tarde, ao saírem, Eduardo percebeu que havia deixado o celular sobre a mesa e retornou. Pediu à recepção que o deixassem subir novamente ao reservado. No corredor que levava à sala privativa, ouviu risadas, vozes familiares. Lorena parou. Ficou imóvel a poucos passos da porta entreaberta. Escutou claramente: "Gente, sério? Vocês viram o anel? Aquilo? Ele disse que era da mãe."
Nem parece bijuteria de camelô. Ai não, respondeu uma amiga. Eu juro que achei que era uma pegadinha. Deve ter pego de alguma caixa de lembrança antiga. Achei que o pedido fosse de verdade, mas olha, tá difícil defender, completou Lorena, gargalhando. As outras riram alto. Uma disse que só faltava ele querer casar em cartório e usar vestido da tia-avó. A última frase que Eduardo ouviu foi como uma punhalada. Pelo menos agora eu tenho o anel. Do jeito que ele é trouxa, deve nem perceber que estou com ele por interesse. Eduardo não entrou, não confrontou, não fez escândalo. Virou as costas, desceu as escadas em silêncio, engolindo o amargo de cada palavra. O mundo parecia girar devagar ao redor dele. O que era para ser o começo de uma nova vida, desmoronava em minutos. Na última curva da escada, Camila estava próxima ao balcão, empilhando taças. O olhar dela encontrou o dele, e bastou. Ela entendeu. Não perguntou nada, mas no fundo sabia exatamente o que tinha acontecido. Porque sorrisos falsos, ela já tinha visto muitos, e aquele homem, naquele instante, era a imagem exata de alguém que acabara de ter o coração dilacerado. Eduardo acordou antes do despertador. A luz da manhã ainda era fraca quando ele abriu os olhos, encarando o teto do quarto como quem espera por uma resposta que nunca chega. Lorena dormia ao lado, ressonando suavemente, como se a noite anterior tivesse sido apenas mais uma. Como se nada tivesse sido dito, como se nada tivesse sido ouvido. Ele, no entanto, não conseguia mais desviar o pensamento do som daquelas risadas, das palavras afiadas, do tom debochado com que ela falava do anel da mãe dele, e pior, do próprio amor que ele oferecera com tanta entrega. Levantou-se devagar, sem acordá-la. O café foi preparado em silêncio. O jornal, folheado sem atenção. O telefone, ignorado. Sentia-se anestesiado como se o corpo estivesse ali, mas a mente vagasse por um lugar onde as promessas feitas e acreditadas tinham se desfeito num estalo. Lorena apareceu na cozinha algum tempo depois, com o cabelo preso num coque alto e vestindo uma camisola de seda branca. Beijou o rosto dele automaticamente, pegou uma xícara e disse: "Dormi como uma pedra. E você?" Eduardo apenas assentiu, sem levantar os olhos do jornal. "Você saiu ontem à noite?" Ela perguntou casual enquanto passava manteiga no pão. "Esqueci o celular no restaurante. Voltei para buscar", respondeu seco. "Ah, tá. Achei que você estava estranho." O silêncio que se seguiu não era desconfortável para ela, mas para ele era ensurdecedor. Era o peso de tudo que queria dizer, mas que agora parecia inútil, porque qualquer confronto com Lorena soaria falso. Ela fingiria surpresa, choraria, se vitimizaria. E Eduardo não queria mais negociar dignidade. Mais tarde, já no escritório, sentiu o impulso de voltar ao restaurante. Não por vingança, mas por necessidade. Precisava respirar o ar de um lugar onde tudo começara a se desfazer, como uma forma de encarar de frente o que doía. Ao entrar, foi recebido por um dos garçons que o reconheceu. Camila também o viu, ao longe, e parou por um instante. O olhar dela era firme, sem pena, sem estranhamento, apenas atento. Quando ele se aproximou, ela o saudou com naturalidade. Voltou para recuperar alguma coisa ou para deixar algo para trás? A pergunta o pegou desprevenido. "Ainda estou tentando descobrir." Camila fez um gesto para que ele sentasse em uma mesa do fundo. Trouxe um café, sem precisar perguntar como ele gostava. "Tem coisas que a gente não precisa ouvir para saber", comentou ela depois de um tempo. "Alguns sorrisos simplesmente não combinam com o momento." Eduardo olhou para ela. Não havia julgamento em sua voz, apenas observação. E isso o tocou mais do que qualquer consolo forçado. Às vezes a gente entrega o que tem de mais valioso e percebe que entregou a pessoa errada, disse ele, quase como um desabafo. Camila se sentou do outro lado da mesa por um instante, como quem não se importa em quebrar regras. Cruzou os braços e olhou diretamente para ele. "Eu ganhei um chaveiro de madeira do meu pai quando era criança. Ele que esculpiu. Tá todo quebrado hoje, mas ainda carrego comigo. Não vale nada.
exceto tudo. Eduardo sorriu pela primeira vez naquele dia. Pequeno, breve, mas sincero. Você guarda? Guardo. Porque o que é feito com amor tem valor, mesmo que pareça feio, mesmo que não brilhe. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse digerindo algo mais profundo do que as palavras. Obrigado por ontem, disse enfim. Por ter entendido, mesmo sem saber. Camila deu de ombros, mas o olhar dela suavizou. Às vezes, só de ver como alguém olha, a gente já entende tudo. Ao sair do restaurante, Eduardo entrou no carro e ligou para sua assistente pessoal, Natália. Preciso que você faça algo para mim, e com muito cuidado. Claro, senhor. O que deseja? Quero que monitore as redes sociais da Lorena, e das amigas dela também. Me mande tudo o que for relevante, conversas públicas, postagens, comentários, principalmente se mencionarem meu nome ou o anel. Isso tem a ver com o noivado? Eduardo respirou fundo. Tem a ver com a verdade. Desligou e recostou-se no banco do carro. Ainda não sabia o que faria com as informações, mas sentia que precisava ver com os próprios olhos, precisava encarar tudo. Doía mais não saber do que encarar de frente o que poderia confirmar o que ele já temia. Porque a pior traição é aquela que ri da sua entrega. A notificação chegou no fim da noite, enquanto Eduardo tentava dormir. O celular vibrava sobre a mesa de cabeceira, lançando pequenas luzes no teto escuro. Ele hesitou por um momento antes de pegar o aparelho. Parte dele não queria ver. A outra parte já sabia que encontraria exatamente o que temia. Ao abrir o e-mail enviado por sua assistente, deparou-se com um compilado meticuloso. Prints de comentários em redes sociais, publicações nos stories, interações entre Lorena e as amigas. O que era inicialmente um pedido de noivado se transformava ali, diante dos seus olhos, numa exposição pública de sarcasmo, desdém e manipulação. Em um dos grupos de mensagens, Lorena enviava uma selfie com o anel e a legenda. Mais feio que isso, só se ele tivesse me pedido usando um anel de plástico. Outra amiga respondeu com um sticker de vômito. Uma terceira perguntou se ela estava mesmo disposta a se sacrificar por alguém tão cafona. Lorena respondeu: sacrifício? Amor, tô contando os dias para ter acesso à conta bancária. Ele é ótimo para pagar boletos e me dar liberdade. Amor, só por Paris. A cada frase, Eduardo sentia como se o chão se abrisse sob seus pés. Era pior do que imaginava. Não se tratava apenas de um comentário infeliz ou um deboche momentâneo. Era um padrão, uma campanha de escárnio sistemático. E ele, por ingenuidade ou amor, havia sido o protagonista cego dessa comédia cruel. Fechou o notebook com força. Levantou-se. Abriu a janela da suíte, como se o ar da madrugada pudesse dissolver aquilo que queimava por dentro. Mas o vazio não passava. Nada passava. No dia seguinte, Eduardo tentou manter a rotina. Chegou cedo ao escritório, participou de 2 reuniões, distribuiu tarefas. Mas os olhos antes atentos estavam vagos. A voz, firme, vinha entrecortada. Sua mente, embora presente, revisitava cada linha daquelas conversas. E em cada uma, encontrava mais uma rachadura no castelo que construíra ao lado de Lorena. No fim da tarde, ao sair do prédio da empresa, caminhou pelas ruas próximas sem rumo certo. Precisava fugir da própria vida por algumas horas. Foi então que seus passos o levaram até a rua Benedito Barros, onde, coincidentemente, ficava uma pequena cafeteria com fachada de tijolinhos brancos e toldo azul. Lá dentro, entre o aroma de café fresco e o som suave de piano instrumental, ele a viu. Camila, sentada em uma mesa do canto com um livro nas mãos, os cabelos presos num coque solto e uma caneca de chocolate quente à sua frente. Ela usava um casaco bege, botas simples e mantinha uma expressão leve, daquelas que não fingem nada. Eduardo se aproximou, sem saber se deveria interrompê-la, mas ela o notou antes. Eduardo, disse surpresa. Está me seguindo? Ele sorriu pela primeira vez em dias. Se eu disser que foi por acaso, vai acreditar? Camila fechou o livro com um marcador improvisado. Um cartão de visita da própria cafeteria.
Depende. Se estiver fugindo de novo do restaurante, talvez seja o universo insistindo. Ou talvez seja ele me empurrando para onde as pessoas dizem a verdade. Ela apontou para a cadeira à sua frente. Sente-se. O chocolate quente daqui salva qualquer dia ruim. Ele obedeceu. E ali, entre goles lentos e olhares trocados sem pressa, a conversa surgiu como se já estivesse esperando por eles. Já vi gente ferida, disse Camila depois de ele contar sem muitos detalhes que havia descoberto coisas sobre a noiva. Mas você parece alguém que entregou o coração e recebeu uma piada de volta. Uma piada publicada, completou ele com amargura. Camila tocou a xícara com os dedos. Depois tirou da bolsa um pequeno chaveiro de madeira. Era rudimentar, gasto pelo tempo, mas com uma inscrição artesanal. Te amo, filha. Papai. Meu pai fez isso para mim antes de morrer. Todo mundo já me disse que é feio, antiquado, infantil, mas eu nunca deixei de carregar, porque o valor não tá no que as pessoas enxergam, tá no que você sente quando segura. Eduardo segurou o próprio copo com mais força. A conexão entre o anel da mãe e o chaveiro de Camila parecia gritante. Como se, sem querer, ele estivesse sentado diante de alguém que sabia exatamente o que era ser ridicularizado por guardar algo sagrado. Você não se importa com o que dizem? Me importava, mas a vida me ensinou que quem debocha do que é real vive com o que é falso. Um silêncio confortável se estabeleceu entre os dois. Dessa vez, o silêncio não doía. Ele preenchia. Camila não precisava saber dos detalhes para compreendê-lo. E Eduardo, pela primeira vez, sentia que não precisava explicar para ser entendido. Quando se levantaram, já era noite. Ele a acompanhou até o ponto de táxi. E ao se despedirem, ela disse: tem coisas que quebram a gente. Só para abrir espaço para algo melhor. Eduardo assentiu. E naquele instante, decidiu que não derramaria mais nenhuma lágrima por alguém que ria do que ele mais amava. Na madrugada seguinte, Lorena enviou uma mensagem com uma foto do vestido que gostaria de usar no casamento. Um modelo caríssimo, com uma legenda venenosa. Já que o anel é de liquidação, o vestido vai compensar. Eduardo sorriu, mas foi um sorriso diferente, frio, calmo. Ele apagou a mensagem e, em silêncio, começou a planejar o fim definitivo. A mansão dos Camargo, família de Lorena, parecia uma réplica de tudo o que Eduardo não acreditava mais. Fachada. Lustres de cristal pendiam do teto como se pudessem provar algo. Tapetes persas cobriam o chão. Obras de arte modernas disputavam espaço nas paredes e arranjos de flores exóticas lotavam todos os cantos, sufocando o ar com perfume demais. Era a festa de noivado. A dele. Com uma mulher que ele já não reconhecia mais. Eduardo atravessou o salão com um copo de uísque intacto nas mãos, cumprimentando conhecidos com a mesma frieza que usava para atravessar uma tempestade. Os convidados, todos alinhados em trajes de grife, dançavam, riam e especulavam quando seria o casamento, onde seria a lua de mel, como seria a cobertura na Itália que Lorena vivia comentando como já praticamente certa. Ele apenas ouvia, observava. No centro de tudo, Lorena girava como uma estrela no próprio palco. Com um vestido prateado, justo, cintilante, ela cumprimentava cada convidado com beijos no ar e comentários performáticos. Foi quando Eduardo notou uma movimentação próxima à área de serviços. Camila. Ela trajava o uniforme preto com discreta elegância. Cabelos presos num coque simples, postura ereta, bandeja na mão. Assim que o viu, parou. Os olhos dela buscaram os dele. E por um instante, rápido, silencioso, ele sentiu que aquele era o único olhar real naquele lugar inteiro. Camila não sorriu, nem abaixou os olhos. Apenas sustentou o contato por alguns segundos como se dissesse: você não precisa fingir comigo. Eduardo virou o rosto, não por desconforto, mas porque sabia. Se ficasse mais um segundo, largaria tudo ali mesmo. Mais tarde, quando os discursos começaram, a mãe de Lorena falou sobre a união das famílias, os investimentos conjuntos, o fortalecimento de alianças, como se fosse uma fusão empresarial.
A plateia aplaudiu. Eduardo, não. Lorena tomou o microfone logo em seguida com uma taça de champanhe na mão. E para encerrar, quero agradecer ao meu noivo maravilhoso por me aguentar todos os dias. Começou arrancando risos. Gente, quando ele me pediu em casamento, achei que ia desmaiar. Pausa dramática. Bom, não era o anel dos meus sonhos. Mas pelo menos tem história, né? O salão explodiu em gargalhadas. A queimação no estômago de Eduardo não veio por raiva. Veio por luto. Naquele instante, ele teve certeza de que a mulher que o amava nunca esteve ali. Só uma personagem. Uma atriz interpretando o papel de noiva perfeita, com roteiro mal escrito e intenção oportunista. Eduardo não reagiu. Apenas bebeu o uísque que até então havia ignorado. Do outro lado do salão, Camila observava, com uma expressão firme, quase triste. Depois da cerimônia, Lorena veio até ele com o sorriso de quem acredita ter vencido. Tá tudo perfeito, amor. Amanhã vamos tirar as fotos pro anúncio, ok? Eduardo assentiu com um aceno seco. Olhou ao redor como quem grava o cenário de um fim. Estou cansado. Vou para casa. Mas, amor, tem o after ainda. Aproveite. E foi embora. Na manhã seguinte, Lorena acordou com o celular lotado de notificações. Abriu o grupo das amigas. Mensagens de euforia. Você arrasou. Nunca ri tanto daquele comentário do anel kkkk. O vídeo já tá viralizando nos stories, viu? Ela riu sozinha, satisfeita, até ver o envelope sobre a penteadeira. Seu nome escrito com a caligrafia firme de Eduardo. Ao abri-lo, encontrou 2 passagens de primeira classe para Paris, marcadas para dali a 3 dias. E um cartão simples com apenas uma frase: aproveite a viagem, eu não irei. Abaixo, um QR Code. Curiosa, ela escaneou. O vídeo abriu. A gravação de áudio, feita no restaurante por acaso, reproduzia com clareza sua voz e a das amigas ridicularizando o anel. As mesmas palavras que Eduardo ouvira. As mesmas que ela jurava que ninguém jamais descobriria. Junto ao áudio, estavam prints das conversas, incluindo a do vestido. E por fim a foto do anel na caixinha. Devolvido. Sem legenda. Sem comentário. Lorena ficou imóvel. O celular tremia em sua mão. Tentou ligar. Ligou de novo. Chamou por mensagem. Nada. Nenhuma resposta. Ela foi até o espelho. Viu o próprio reflexo. Pela primeira vez em muito tempo, não se reconheceu. Na outra ponta da cidade, Eduardo estava sentado numa cafeteria, exatamente a mesma da última conversa com Camila. Ela chegara alguns minutos antes para entregar um pedido, e ao vê-lo ali, sentou-se por iniciativa própria. Você fez o que precisava ser feito, disse ela, após ouvir o resumo do ocorrido. E mesmo assim, não me sinto melhor, confessou ele. Camila apoiou a mão sobre a dele com leveza. Isso leva tempo, mas agora pelo menos você está livre. Eduardo respirou fundo. Livre e vazio. Camila pensou por um instante. Depois disse: o vazio é só o espaço que ficou aberto para algo verdadeiro ocupar. E talvez já esteja começando. Ela sorriu. E dessa vez, ele sorriu também. Não era alívio ainda, mas era o começo. As redes sociais mostravam um conto de fadas. Lorena sorria em frente à Torre Eiffel com um vestido de grife. Posava na sacada de um hotel 5 estrelas com uma taça de champanhe e legendava com frases como: viagem surpresa do meu amor. Paris é só o começo. Ele me disse: você merece o mundo. E me trouxe para cá. Amando cada segundo ao lado dele. Sempre juntos. Mentira sobre mentira, cuidadosamente editada com filtros, trilhas românticas e poses ensaiadas. Mas o que as fotos não mostravam era o vazio. O silêncio no café da manhã, a cadeira ao lado da cama vazia, o garçom entregando os pedidos com um madame solitário. A ausência de Eduardo era real, incômoda e impossível de ignorar quando o celular silenciava por dias e nenhuma notificação chegava além de likes. No retorno ao Brasil, Lorena carregava sacolas de grifes francesas, perfumes, bolsas e lembranças, de uma viagem onde só existia ela.
Entrou no apartamento que antes dividia com Eduardo e foi recebida por um vazio ainda mais gritante. Todas as roupas dele haviam sumido. Os quadros na parede rearranjados, as fotos do casal removidas. A casa limpa parecia não reconhecê-la. E sobre a cama repousava a confirmação de que tudo realmente havia acabado. Um envelope com seu nome. Dentro, um único papel. Todas as portas que você abriu com mentiras agora se fecham. E esta é a última. No rodapé, o nome de Eduardo. Nada mais. Lorena gritou de frustração, jogou o envelope no chão e se sentou na beirada da cama, tentando entender como perdera o controle de tudo. Na outra ponta da cidade, Camila tocava a campainha do apartamento de Eduardo com uma caixa nas mãos. Ela fazia entregas ocasionais no prédio, doces artesanais sob encomenda. Para complementar a renda, Eduardo havia feito um pedido discreto, sem avisar que era ele. Quando ela viu seu nome no interfone, sorriu. Ele a recebeu com camisa de algodão e jeans escuros. Nada do Eduardo engomado que ela vira no restaurante ou na festa. Estava mais leve, mais humano. Achei que fosse para outra unidade, disse ela. Você fez o pedido no site como qualquer cliente. Queria ver se ainda lembrava do sabor da sua torta de maçã, respondeu, abrindo espaço para ela entrar. Camila olhou ao redor. O apartamento era amplo, mas aconchegante. Menos formal do que imaginava, mais verdadeiro. Está diferente por aqui. Eu tirei tudo que me lembrava de quem nunca esteve, mesmo quando estava, disse ele servindo 2 cafés. Decidi que era hora de reorganizar, de dentro para fora. Ela sorriu, sentando-se à mesa. Ele serviu uma fatia da torta que ela mesma havia feito, e entre uma mordida e outra, as risadas começaram a surgir. Camila tinha um humor calmo, quase terapêutico. Suas observações eram afiadas, mas jamais ofensivas. Ela fazia Eduardo rir com histórias simples. Um cliente que reclamou do açúcar no Brigadeiro Diet, uma senhora que comprava os biscoitos dela toda semana só para conversar. Sabe, eu gosto disso aqui, disse ele, depois de um tempo. Sentar e conversar sem precisar medir cada palavra. É raro. Talvez porque você esteja acostumado a lidar com pessoas que falam muito e dizem pouco. Você costuma acertar mais do que devia. Ela bebeu mais um gole de café. Não é difícil acertar quando a outra pessoa não finge. Eduardo a olhou por um instante mais longo. Camila, você se importa se eu te contar algo? Algo que eu nunca contei para ninguém? Pode contar. O anel que dei a Lorena era da minha mãe. Foi a última coisa que ela me entregou antes de morrer. Ela dizia que não era o ouro que fazia algo ser precioso. Era a história por trás. E eu acreditei que Lorena entenderia isso. Mas ela riu. Riu disso. Riu dela. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Depois estendeu a mão e segurou a dele com delicadeza. Eu não sei o que é perder a mãe, mas sei o que é dar um pedaço seu para alguém e ver esse pedaço sendo pisado. E se você quiser ouvir de mim, se eu ganhasse um anel com essa história, eu não tiraria do dedo, nunca. Eduardo apertou a mão dela de volta, forte, mas sem urgência. E ali, naquele gesto, sem beijos, sem promessas, nasceu algo novo. Não um romance, ainda não, mas uma possibilidade. Na mesma noite, Lorena recebeu uma notificação no celular. Uma foto. Eduardo, em casa, sorrindo, ao lado de uma mulher que ela não conhecia. Na legenda, nenhuma palavra, mas o olhar dele dizia tudo. Ela ampliou a imagem, tentando negar o que via. Camila, simples, sem maquiagem, com um sorriso tranquilo. O tipo de mulher que não precisava de filtros. O tipo de mulher que recebia o que Lorena jamais soube reconhecer. Lorena tentou contato de todas as formas possíveis. Ligou. Mandou mensagens. Deixou áudios longos, cheios de promessas, choros, argumentos que misturavam culpa, negação e desespero. Eduardo não respondeu a nenhum. Ela tentou encontrá-lo pessoalmente, mas os acessos que antes fluíam com facilidade agora pareciam muros intransponíveis. Portaria do prédio, bloqueada. Escritório. Agenda cheia sem espaço. Celular. Número inexistente. Amigos em comum?
Silêncio constrangido. Aos poucos, Lorena entendeu. Ela não estava sendo ignorada, estava sendo apagada. E o mundo, que antes aplaudia sua beleza, seus eventos e seus romances idealizados, agora observava em silêncio. As curtidas diminuíam. As amigas se afastavam. As convites sumiam. O nome dela não atraía mais. Enquanto isso, Camila seguia com sua rotina. Durante o dia, fazia entregas dos doces sob encomenda, organizava planilhas com pedidos, testava receitas novas. À noite, lia livros antigos ou assistia séries com Eduardo, que agora fazia parte dos seus dias, e de seus silêncios também. Mas ela percebia que, embora ele estivesse presente fisicamente, ainda carregava uma sombra nos olhos, uma lembrança que, vez ou outra, voltava a doer. Naquela tarde nublada de sábado, Camila passou no apartamento de Eduardo com um bolo de fubá com goiabada ainda morno. Quando ele abriu a porta, ela sorriu e disse: "Trouxe conforto em forma de carboidrato." "Bem-vindo", respondeu ele, sorrindo de volta. Os dois sentaram-se na varanda, onde o céu encoberto dava um tom melancólico, mas acolhedor. Entre uma fatia e outra, Camila observava os gestos dele, as pausas longas antes de responder, os olhares perdidos entre frases, a forma como mexia o café com lentidão. Ela esperou o tempo certo, e então disse: "Você ainda está carregando ela." Eduardo ergueu os olhos, pego de surpresa. "Lorena?" "A decepção, a ferida, o que ela quebrou dentro de você." Ele recostou-se na cadeira, respirando fundo. "Eu dei algo que era da minha mãe. Uma joia simples, mas com significado." Ela riu. Disse que parecia de camelô. A voz dele falhou levemente. Mas o pior nem foi isso. Foi ter achado que ela era alguém capaz de entender o que aquilo representava e perceber tarde demais que estava cego. Camila se aproximou, sem invadir. Tocou o braço dele com leveza. A dor não vem só da traição. Vem da esperança destruída, de ter construído um futuro com alguém que nunca esteve lá de verdade. Eduardo assentiu, os olhos marejados, mas sem lágrimas. "Sabe o que mais me dói?" perguntou. "Ter acreditado que amor era aquilo, que eu precisava ser aceito por quem me diminuía. E agora, eu não sei mais confiar em ninguém." Camila não respondeu de imediato. Apenas estendeu a mão, como já fizera antes. Ele segurou, e dessa vez, o toque foi mais longo, mais firme. "Confiar em mim não precisa ser rápido", disse ela com doçura. "Nem intenso. Só precisa ser verdadeiro. Como esse anel." Ela tirou do bolso uma pequena caixa de papel craft. Ao abrir, revelou uma peça artesanal, um anel fino de prata com um coração entalhado manualmente. "Não é de valor, mas tem história", explicou. "Fiz quando tinha 16 anos, num curso de bijuteria do centro comunitário. Era para minha mãe, mas nunca consegui entregar. Ela faleceu naquela semana." Eduardo segurou o anel com cuidado. A prata era opaca, os traços irregulares, mas o símbolo era imenso. "Obrigado por dividir isso comigo. Porque agora você entende", ela disse. "E eu também." Ele sorriu. Um sorriso sem dor pela primeira vez. O céu começou a abrir lentamente, como se a conversa tivesse dissipado parte das nuvens. Um raio tímido de sol tocou a mão dos dois entrelaçadas. Eduardo olhou para ela e sem pressa disse: "Você é diferente, e eu estou cansado de tentar me encaixar no que é bonito por fora e podre por dentro." Camila apertou levemente a mão dele. "Então, para de tentar. E começa a viver o que é simples e inteiro." Eduardo a puxou para perto, devagar. O beijo que veio não foi apressado. Foi calmo, silencioso, íntimo. Não pedia promessas, apenas presença. E isso bastava. Naquela noite, ele dormiu com a cabeça no colo dela. E ela, acariciando os cabelos dele, percebeu que algo importante tinha mudado. Lorena era passado. E ela era a primeira pessoa com quem ele podia sonhar o futuro sem medo. Na noite seguinte ao beijo,
Eduardo convidou Camila para jantar com um tom diferente. Não era um convite casual. Não era sobre comida. Era sobre tempo. Sobre estar. Sobre permitir que algo novo começasse sem os escombros do passado. Ela aceitou. Quando chegou ao apartamento, Eduardo já estava à sua espera. A mesa posta com simplicidade. Velas, guardanapos dobrados com cuidado e 2 pratos de massa que ele mesmo arriscara preparar. Camila entrou rindo. Vai me conquistar pelo estômago agora? Não. Quero conquistar pelo que vem antes do garfo. A intenção. Ela se sentou, observando a delicadeza de cada gesto dele. Era nítido que Eduardo estava reaprendendo. Não a amar, isso ele já sabia, mas a demonstrar sem medo o que antes guardava com medo de ser ridicularizado. Durante o jantar, falaram de tudo, de infância, de música, de filmes ruins que adoravam assistir. Camila confessou que tinha medo de altura. Eduardo contou que já pensara em ser professor de história quando era jovem, antes de ser engolido pelos negócios da família. Nunca contei isso para ninguém, ele disse. Então agora já contou para alguém que vai usar essa informação para te convencer a dar aulas para crianças de abrigo um dia. Aí já é chantagem emocional. Eles riram. Quando a sobremesa foi servida, sorvete de creme com calda quente de chocolate, Eduardo desapareceu por alguns minutos e voltou com uma pequena caixa azul sem laço. Sentou-se ao lado dela no sofá e entregou com as 2 mãos. Não é um presente de conquista, nem de pedido. É um símbolo, um recomeço. Meu e seu. Camila abriu devagar. Dentro havia uma pulseira delicada de prata com uma pedra vermelha no centro. Mas não era qualquer pedra. Era o rubi que antes fazia parte do anel de noivado rejeitado. Ela reconheceu na hora. É a pedra. É. Eu pedi para um joalheiro de confiança transformar o que sobrou do anel em algo novo. Algo para alguém que não zombou da história dele, que não zombaria de mim. Camila tocou a peça com os dedos, emocionada. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só me responde uma coisa. Ele a olhou nos olhos. Mesmo não sendo uma joia de marca, ela vale a pena para você? Camila sorriu com os olhos marejados. Porque é de verdade, Eduardo. E o que é de verdade não precisa de rótulo. Ele prendeu a pulseira em seu pulso com cuidado. Depois, com um gesto natural, aproximou-se e a beijou. Um beijo com sabor de entrega, de reconstrução. Um beijo que não buscava preencher buracos, mas criar espaço novo. Naquela noite, Camila dormiu ali. Não como uma visita, mas como quem silenciosamente começa a ocupar o lugar de casa no coração de alguém. Do outro lado da cidade, Lorena recebeu uma notificação no celular. Ela estava numa cafeteria, sozinha, forçando um sorriso ao filmar um copo de café caro para os stories. Buscava manter aparências, ainda que a ausência de engajamento a irritasse. Ao abrir o aplicativo, deparou-se com uma nova imagem circulando nos grupos e páginas de celebridades. Eduardo Salazar, no terraço do próprio apartamento, sorrindo, ao lado de uma mulher. A legenda era simples. Primeira aparição oficial de Eduardo Salazar desde o término com Lorena Camargo. Quem é a nova companhia? O clique era elegante, mas espontâneo. Eduardo vestia uma camisa branca com as mangas dobradas. Camila usava um vestido floral, simples, mas elegante. A pulseira no pulso dela reluzia sob a luz do entardecer. Não era extravagante, mas se destacava, porque ela não tentava esconder quem era. Lorena apertou o zoom tentando encontrar algum defeito. O vestido? Simples demais. O cabelo? Natural demais. O sorriso? Real demais. Doía. Mas o que mais doía era ver Eduardo com aquele olhar, aquele que ela nunca conseguiu arrancar dele. Por mais festas que promovesse, por mais roupas caras que comprasse, por mais truques que usasse. O olhar de paz. Ela tentou comentar, ironizar, postar uma indireta. Nada funcionava. Ela havia perdido o palco. E agora era apenas espectadora de uma história que não a pertencia mais. Mais tarde, naquele mesmo dia, Eduardo e Camila estavam deitados no sofá. A televisão exibia um filme qualquer, mas nenhum dos dois prestava atenção. Lorena viu, né? Ela perguntou. Provavelmente. E você se importa?
Não, ele virou o rosto para ela. Porque eu não fiz aquilo para ela ver. Fiz para mim. E por você. Camila deitou a cabeça no peito dele. É assim que começa. O amor que não grita, mas fica. Ele apertou os braços ao redor dela. O amor que, enfim, importa. Os dias seguintes passaram com leveza. Eduardo e Camila criaram uma rotina silenciosa e confortável, feita de pequenas coisas. Cafés da manhã preguiçosos, idas à feira, risos sem motivo durante filmes ruins. Nada era ensaiado, nada era forçado. Era como se, finalmente, ele tivesse encontrado um espaço onde podia apenas ser. No apartamento, já não havia mais nada que lembrasse Lorena. As memórias foram substituídas por novos hábitos, novas histórias e objetos que, mesmo simples, tinham mais significado que qualquer joia de grife. Um porta-retrato com uma foto espontânea deles na varanda. Um livro rabiscado com anotações dos dois. Um chaveiro de madeira no chaveiro da porta de entrada. Camila, por sua vez, também havia mudado. Menos defensiva, mais aberta, mais sorridente. Ela não precisava ser forte o tempo todo com Eduardo, porque ali, com ele, ela era vista. Era ouvida. E, acima de tudo, era respeitada. Enquanto isso, Lorena ensaiava os últimos atos de uma peça que já perdera o público. Tentou espalhar boatos. Dizia que havia rompido com Eduardo por iniciativa própria, que a nova namoradinha dele era oportunista, que a pulseira era falsificada, que o sorriso era ensaiado. Mas ninguém mais escutava. Os convites para eventos sumiram. As marcas que a patrocinavam em silêncio começaram a desfazer os contratos. As amigas de ocasião foram se afastando uma a uma, quando perceberam que Lorena já não era interessante para suas redes. Pela primeira vez, ela teve que lidar com a própria irrelevância. E a maior punição era saber que Eduardo não dizia uma palavra, não rebatia, não comentava. Ele havia simplesmente se calado, e o silêncio dele doía mais do que qualquer escândalo. Certa noite, Camila e Eduardo estavam sentados no banco da praça, em frente ao prédio. Tomavam sorvete como dois adolescentes despreocupados. "Você se arrepende de alguma coisa?" Ela perguntou, do nada. "Sim", respondeu ele sincero. "Me arrependo de ter demorado tanto para ver que amor de verdade não precisa ser provado o tempo todo. Precisa ser vivido." Ela sorriu. "Eu também já insisti no que não merecia esforço, e só percebi depois que o amor certo é o que chega sem precisar se impor." "Como você chegou? Como você me deixou ficar?" Ele riu. "Ainda bem que você não levou o anel embora com o pedido recusado." Camila olhou para o próprio pulso. A pulseira com a pedra ressignificada brilhava suavemente sob a luz dos postes. "Porque a joia certa", disse ela com ternura, "não precisa de pompa, só precisa encontrar a mão certa." Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, levou a mão ao bolso. Camila percebeu o gesto e prendeu a respiração. Ele tirou uma caixinha pequena, simples, azul escura, sem laço, sem logo. Abriu ali mesmo diante da praça vazia, do sorvete derretendo, das roupas casuais, da naturalidade absoluta daquele momento. Dentro, um anel, fino, discreto, feito sob medida. No interior da aliança, uma gravação delicada. Amor não se exibe, se escolhe. Camila levou as mãos à boca emocionada. Eduardo falou com a voz tranquila, firme. "Eu não estou pedindo um espetáculo, nem promessas de conto de fadas. Só quero continuar acordando ao seu lado, indo à feira, brigando por causa de quem comeu o último biscoito." "Eu não comi, foi você." Ela riu entre lágrimas. "E quero dividir isso, todos os dias. Não pelo que vão dizer, não pelo que vão ver, mas porque você é a única com quem eu consigo sonhar sem medo." Camila respirou fundo. Os olhos dela estavam cheios, mas o sorriso era tão sereno quanto o céu daquela noite. "Sim, 1000 vezes sim." Ele colocou o anel em seu dedo com a mesma reverência com que anos antes entregou o da mãe a outra mulher. Mas agora sem medo, porque aquele gesto não carregava insegurança, carregava certeza. Camila olhou para a mão.
Não é sobre o ouro, sussurrou. É sobre quem coloca. Eduardo a beijou, com a firmeza de quem entende que amor verdadeiro não precisa de plateia. Precisa de intenção. E assim, sem alarde, sem registros públicos, sem grandes discursos, ele escolheu. E foi escolhido. Não por obrigação, não por aparência, mas pela verdade que só encontra quem está disposto a ouvir o silêncio. O aroma de bolo de laranja recém-saído do forno invadia a cozinha iluminada pela luz suave da manhã. Camila cantarolava baixinho uma música antiga, enquanto lavava a louça, os cabelos presos de qualquer jeito, vestindo uma camiseta larga que terminava no meio das coxas. Era uma cena comum. Mas naquela manhã, Eduardo parou na porta e ficou apenas olhando. Ali estava a mulher que mudou tudo, que não pediu promessas, mas construiu presença, que não cobrou provas, mas ofereceu constância, que não pediu ouro, mas recebeu um anel. Camila enxaguava a última xícara quando sentiu o olhar dele e sorriu, sem virar. Vai ficar me observando ou vai me ajudar a tirar o bolo do forno? Eduardo caminhou até ela, abraçando-a por trás, com os braços ainda mornos de sono. Beijou seu ombro exposto e falou em voz baixa. Tô só confirmando se ainda é real. É. E vai continuar sendo. Ela virou-se devagar e beijou seus lábios, com a segurança de quem sabe que encontrou o que procurava, mesmo sem ter saído em busca. Enquanto o bolo esfriava, Camila sentou-se à mesa e cruzou as pernas, apoiando o queixo nas mãos. Eduardo lavava a forma quando ela olhou para a própria mão. A aliança prateada com o interior gravado reluzia sob a luz da janela. Sabia que às vezes eu paro, olho para esse anel e sorrio sozinha, ela comentou. Ah, por quê? Ela sorriu mexendo a aliança com os dedos. Porque ele não veio num momento perfeito. Não foi entregue com espetáculo. Não foi cercado por flashes. Ele veio depois da dor, depois da decepção, depois da escolha. E isso faz dele o mais valioso do mundo. Eduardo se aproximou, sentando-se diante dela. Porque ele foi feito sob medida, disse. Para a mulher certa, com a história certa. Camila assentiu. E agora está na mão certa. Eles entrelaçaram os dedos. O silêncio que se instalou era daqueles que não pesavam. Era daqueles que preenchiam. Porque no fim, tudo o que Eduardo procurava, respeito, afeto, verdade, coube num lar onde os talheres não combinavam, onde as risadas vinham antes das fotos, e onde um simples anel era mais do que ouro. Era história, era amor, era real. Às vezes, o amor não chega com fogos de artifício, mas com o silêncio de um gesto sincero. Ele não se revela nos presentes mais caros, nos jantares sofisticados ou nas promessas feitas diante de multidões. O amor verdadeiro, aquele que fica, surge nos detalhes pequenos. No café feito com carinho, no toque que entende sem perguntar, na escolha de ficar mesmo quando o mundo inteiro escolhe ir embora. É nesse espaço íntimo e despretensioso que corações se encontram de verdade e permanecem. Eduardo aprendeu ao lado de Camila que joias podem brilhar, mas só o afeto ilumina. E que a mão certa não é a que exibe, mas a que segura firme quando tudo escurece. No fim, ele não encontrou apenas um novo amor. Ele encontrou um novo jeito de amar, sem máscaras, sem pressa, sem medo. Um amor que não precisa ser dito a todo momento, porque se faz presente mesmo no silêncio. E às vezes é nesse silêncio que o coração diz, agora sim, eu estou em casa. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta, gostei aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.